Shalom, shalom. Shalom. Shalom Aleichem, como estamos? Tudo bem? Estamos em Shalom, meu amado, como está? Tudo bem? Bendecido. Que te bendiga mais uma vez para mais um vídeo, para mais informações. Amém? Amén. Quisiera poder primeramente agradecer al Padre por la oportunidad de estar nuevamente acá, porque es una bendición poder estar vivo, aún en este tiempo donde tantas cosas están pasando, ¿verdad? Hoy por hoy por mucha gente. Y entonces también darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Nada más, yo tengo alguna pregunta que yo quiero hacerte, porque nosotros estuvimos hablando en otros vídeos con relación del reino, con relación de ese reino venidero, con la restauración, inclusive ya estuvimos hablando en otros videos. Entonces quisiera contarte cosas en relación de eso. ¿Puede ser? Sí, claro. Obviamente, esta la cuestión del reino fue anunciado en lo que es el Evangelio, ¿verdad? Lo que Jesús, o Yahushua, que es su nombre en hebreo, realmente le pidió a los discípulos llevar el Evangelio. Amém. ¿Puede explicarme qué significa exactamente, según vos, Evangelio? Amém. Quero colocar sobre todo, verdade, antes, a etimologia da palavra evangelium, verdade, que é uma palavra grega e que ela é a divisão de duas palavras, eve, que vem de bien, ou de notícia buena, verdade, ou de bien, de coisa buena, ok? E angelion, que vem de angelo, que vem de mensagem, ou seja, buena mensagem. O evangelho seria buenas nuevas ou buenas mensagens, verdade? Então, primeiramente por isso, empezarmos, pero aonde está dentro do pensamento grego agora, não hebreu, verdade? Que comparte, tem muita informação também dentro da etimologia da palavra besorá, que é em hebreu, tá? Pelo no grego, evangelho seria um bien, uma coisa buena, que vem através de um mensageiro ou de uma mensagem. Evangelho, de um mensageiro, de um enviado, um anúncio, tá? E aí vem também a palavra ângelo. A palavra ângelo vem de alguém que é enviado a levar a mensagem. E a palavra ângelo em hebreu é malach. Malach, esse que seria mensageiro. Então, a palavra ângelo hoje em dia, para os cristianos, tem assim uma ideia de um ser celestial, verdade? Um ser celestial. ¿Y qué es un ser celestial? Na verdade, depende do contexto, porque na Bíblia pode estar escrito ângelo, e você vai procurar dentro do original, tanto no grego quanto no hebreu, está a palavra no grego ângelo, pero pode ser traduzido como mensageiro, e pode ser um mensageiro humano, não necessariamente um mensageiro divino, ok? Então a gente, quando fala de anjo, pensa num ser celestial, verdade? Vestido de branco, com alas, com um traje largo, verdade? Uma vestimenta larga e com auréola, com uma assim, verdade? Pero na verdade, anjo é um mensageiro. Pode ser um mensageiro divino, que vem do chamai, do cielo mesmo, um ser divino, ou um mensageiro humano, ok? Então, o malach, ele é um mensageiro. Então, o evangelho vem nisso. Buena mensagem, ou um bien trazido através de um mensageiro, que seria um anjo, o evangelho, ok? Pero também, eu quero ler uma parte que eu encontrei bem interessante. Se aplica dentro do pensamento grego e romano a palavra evangelho, que vem do latim evangelium, que se aplicava a decretos do imperador, ou mensagens que vinham da autoridade, que seria o imperador de Roma ou da Grécia, e também aplica a atuações do imperador, ok? Por exemplo, também seu nascimento, quando o imperador vai assumir o trono, aos discursos e todo aquilo que está associado com a autoridade do imperador. Isso no pensamento grego. Entonces había una persona en el imperio que llevaba un mensaje de parte del rey, del soberano, y ese mensaje que no necesita ser cristiano, bueno, sí, nada de parte de Dios, religioso. Eso era un evangelio, era la buena nueva de ese rey. Ou do palácio desse rei. Porque também, por exemplo, nasceu o herdeiro do trono. E sai o mensageiro enviar que nasceu o mensageiro do trono, com o evangelho. Tem uma boa informação vindo do imperador. O imperador levou de viagem e sentou no trono e vai juzgar tal assunto. E lá sai o mensageiro anunciar isso. Então tudo aquilo que sai da corte do rei,
Tudo aquilo que sai do centro de domínio e autoridade do imperador ou do rei é o evangelho. Então você vê que o evangelho tem muito mais a ver com reinado do que exatamente com religião. Sí, totalmente, porque ahora mirando la definición, pero Sí. tú estás aplicando la definición, pero ahí lo que justamente mi pregunta Sí. realmente tiene que ver con algo, estamos hablando de una cuestión civil nuevamente. Exatamente. Es llevar el anuncio de ese soberano o de esa casa, me imagino a un pueblo, ¿verdad? A otro pueblo, o aparte de esse pueblo. Sim, exatamente. Então esse seria o evangelho. Quero comentar um texto que encontrei sobre a palavra evangelho, que em alguns casos, quer dizer, em alguns casos a palavra também tem sentido religioso. Nós falamos que sentido todo civil, político, ele também é religioso por quê? Por causa do culto ao imperador, o culto imperial. Então, o evangelho também vinha da parte do imperador, a boa notícia, para reunir o pleno para adorar o imperador, que na mentalidade pagana era o representante ou o próprio Deus encarnado na terra. Então, tem a ver também uma questão de adoração por meio da palavra evangelho, ok? No caso de adorar ao imperador. Então, há um contexto religioso pelo pagano. Por eso que en muchas ruinas, bueno, existen los viajes tanto en Grecia como en los estados donde era Roma, hay tantas estatuas, entonces los emperadores, Imperador, exatamente. imágenes, entonces eso no era Culto solamente una foto para recordar, era realmente idolatrado essa pessoa. Exatamente, um culto imperial. Então, qualquer notícia que vinha da parte do imperador é como viesse do próprio Deus. Ok? Essa é a mentalidade da época. Inclusive diz assim, a palavra evangelho, barra o contexto romano, era tanto a notícia do nascimento de um novo imperador, como também das batalhas ganadas pelas tropas imperiais haviam metido sobre o inimigo, saqueando, destruindo plebos, violando, massacrando o reino inocente, forma parte de toda a ideologia imperial e também dessa palavra evangelho, a notícia de vitória, etc. Então nós comparamos muito bem que se trata não só da questão de adoração ao ser humano, verdade? A mensagem de adoração ao ser humano, mas também de tudo que se passava em torno das vitórias, das derrotas, até mesmo informações que vinham do Império, da sede do Império. Agora, a palavra hebreia, Bessorá, que é traduzida como Evangelho, tá? Que seria Bessorá, seria Boas Notícias, também vem como a informação de um campo de batalha, em hebreu também. Então, dentro do hebreu, a palavra Bessorá e Evangelho se associam à mesma ideia, informações que vêm desde a sede do Império. Entonces, la única diferencia aquí es de parte de quién es enviado. Sí. O sea, el evangelio es como un verbo, es un actuar, o sea, Sí. es un esquema de que hay alguien responsable que va a llevar, tiene el trabajo de llevar una noticia a pueblos o a las personas de un pueblo. Sim. Entonces, evangelio no es algo de la religión, no es algo de una iglesia. Es un actuar, es un verbo, es una acción, es como Sí. andar en bicicleta. Sim. Ya no importa si es un niño, un adulto o una mujer. Ou de quem venha. Entonces, para nosotros, ya entendiendo esto, es muy importante entender el evangelio. Ahora entonces, es importante saber, en el caso de nosotros, que estamos hablando sobre la cuestión del reino de Sí. Dios, ese buenas nuevas, sería bien entender de parte de quién entonces está viniendo. De parte de quem e qual que é a mensagem. A mensagem é religiosa ou a mensagem é de reino? Esse é o ponto que nós queremos estudar no próximo estudo, vamos estudar o Evangelho do Reino, ok? Porque nós vamos entender que o Evangelho, ou a Bessorá, em hebreu, é a mensagem de um reino, ou do imperador, ou de um rei, ok? Entonces, ya quiero hacerte una pregunta ahí mismo ya nomás. ¿Cuál es la buena noticia entonces de la escritura? De toda a Bíblia, De la Biblia. ok? De Reinos e Apocalipse se habla de reino, tá? Então nós vamos ver que Adão e Eva, quando foram criados, o Padre colocou sobre eles domínio sobre toda a criação. E eles perderam esse domínio. Okay? Eles perderam esse reinado sobre a terra. Okay? E aí surge um personagem chamado Príncipe desse mundo. Um príncipe governa também. Okay? Pero, interessante que nosso Messias, Jesus, Yeshua Messias, ele vem também como um representante legal da autoridade de Shammai.
Nós podemos colocar assim, para ter um exemplo, verdade? A Bíblia está falando da situação do planeta Terra, ok? E interessante na oração do Messias, quando ele diz, a Bíblia chega a chamar, Padre Nuestro que está no céu, né? Ele, em toda oração, em uma parte da oração, ele diz, venha tu reino. Quando ele diz venha tu reino, ele está falando, ou clamando, ou pedindo a autoridade do céu novamente sobre a terra. Porque quem deu autoridade para o ser humano governar foi o céu, o Padre. Ok? O ser humano perdeu seu reinado por desobediência e agora surge o príncipe desse mundo. E qual é o objetivo da Escritura Sagrada num contexto total? De que o reino do céu, ou melhor, o domínio do céu, tem que volver novamente a esse planeta. Para que o mundo já não jaz mais do maligno, que o príncipe desse mundo não tenha a autoridade para actuar e fazer o que quer. Entonces, através da desobediência do ser humano. Entonces, este príncipe de este mundo se refiere a Satanás. Sim, como uma autoridade legal que conquistou esse mundo devido à desobediência dos primeiros administradores, que foi Adão e Eva. Ah, entonces automáticamente la desobediencia hizo que Cortasse a relação. Adán pierda el dominio de la tierra y ese dominio fue pasado desde ese momento ya a Satanás. Exatamente. Y ese dominio sigue todavía hasta hoy. Sim, todavía. Por eso me imagino todo este caos, ¿verdad? Porque... Exatamente. Ay. Então, o que passa? O que passa é que a Escritura Sagrada está falando, sim, de uma boa notícia. E qualquer boa notícia, qualquer evangelho, qualquer bençorá, que o reino do céu volverá a dominar o reino da terra. E o Messias é o representante legal do Padre, que é a autoridade suprema do céu e do mundo, do universo. Entonces aquí entendiendo una forma física, ahora mismo analizando, nosotros no estamos viviendo en ese reino, porque me imagino que el de allá hay orden, hay justicia, o sea, ahora mismo como todo se está desarrollando en el mundo, todo este caos, esta pandemia, todo lo que hubo, acá no es el reino de los cielos, pero dice que se va a llegar ese día, o sea, y va a ser aquí en la tierra. Nosotros no nos vamos a ir en el cielo. Nós vamos estudar sobre isso. E vamos colocar ao público com muitos detalhes sobre o domínio do céu sobre essa terra. O Messias falou que o reino do céu está entre nós outros, verdade? Pero não significa que esse reino não será um reino mundial também, o domínio do céu. Mas sim que hoje eu posso viver uma atmosfera, um reinado, claro, obedecendo às leis da Constituição Celestial, que está escrito na Escritura, em minha vida. E aí o reino do céu está dentro de mim, porque eu, na minha consciência, no meu actuar, nas minhas palavras e ações, estou praticando já esse reino, adelantando esse reino, que um dia me vendrá sobre todo mundo como uma nova ordem mundial verdadeira, aonde vai trazer justiça e paz. Pero sabemos, pelas profecias, os irmãos nos assistem podem concordar com nós outros, todavia há um reino ainda mundial, que é o objetivo do inimigo, sempre foi, de colocar uma ordem mundial no mundo para trazer aí seu modo, sua maneira de atuar, verdade? Pero sabemos que será uma catástrofe e que também será um momento de perseguição e de sofrimento para aqueles que não serão a vontade do Padre. Pero vai se dar, como diz acá em Paraguai, a volta na tortilha, como diz acá, na verdade, quando o Padre venir, intervenir nesse mundo através de subir com a segunda venida para poder estabelecer o reino. Esse é o Evangelho e a boa notícia de toda a Escritura, que o domínio do céu sobre a terra volverá a suceder. Esto en realidad deja en perspectiva muchas cosas diferentes que tal vez muchos de nosotros estuvimos aprendiendo en la iglesia, porque exactamente de esta manera, sobre que hay un título de propiedad que fue perdido en el jardín y ahora se tiene el dominio, pero va a venir alguien que va a quitar otra vez ese título y el reino del cielo se va a estabilizar, es cosa diferente. Sí. Entonces, en contexto general de todas las religiones o iglesias, el cristiano en sí, ¿cuál es el evangelio entonces actual que ellos creen? Não sei se creem ou aceitam, verdade? Porque se crê, e às vezes não se crê pela aceita porque é conveniente, ele convém, verdade? Porque muitos creem realmente e outros lhe aceitam, não creem tanto, pelo aceitam porque é conveniente, por conveniência, verdade? Hoje em dia tu vai escutar sobre o Evangelho de la Salvação,
o evangelho de la prosperidade, o evangelho de la liberação, o evangelho dos dones espirituais, o evangelho do rapto secreto, o evangelho da vida celestial, vários evangelhos. Pero, no estudo que vamos fazer em seguida, vai nos falar sobre qual é o verdadeiro evangelho bíblico. Qual que é a boa notícia? Qual que é a mensagem da boa notícia? Que vai vir. Então nós vamos mirar bem os textos bíblicos e vamos ver que habla sobre o evangelho do reino. O evangelho não é um evangelho de liberação, mas sim, há liberação por meio, porque essa é parte, mas não é este. De prosperidade, sim, também, mas não é o foco. Então hoje há um evangelho da prosperidade, né? Onde a gente vai, entrega seu dinheiro, hace o pacto com a igreja, e os pastores da igreja cada vez mais ricos, a gente cada vez mais pobre, crendo que receberão algo ainda nesse mundo, nesse reino, verdade? Nessa ordem mundial atual. Pelo não, o evangelho do reino habla assim de uma prosperidade, pelo como galardão, como recompensa por obediência, e no reino que vai ser estabelecido do céu sobre a terra. Então hoje é todo tipo de evangelho que você pode imaginar. Pelo pouco se habla do evangelho do reino. Por quê? Porque a mentalidade é religiosa e não civil. A gente vê a Bíblia como um livro religioso, um livro espiritual, e não vê a Bíblia como um livro legal. Esse é o ponto. Se eu leio a Bíblia de uma forma legal, quem sabe tem advogados nos assistindo, verdade? Os advogados manejam essa questão legal, seria muito importante que pudessem ler a Bíblia dentro de um contexto legal, informações legais. E tu vai encontrar que habla sobre reino, sobre território, sobre herança, sobre descendência, vai falar sobre muita coisa que se maneja também nas leis dos países, pero basado na ofício do Padre e basado nas coisas sagradas. Tu vai ver que realmente se trata tudo de um reino, se trata todo de um evangelho de restauração e não um evangelho de prosperidade ou com esses temas individual, onde é predicado e anunciado pelas religiões. Sí, porque exactamente esa variedad que vos mencionaste ahí es lo que muchas iglesias tienen eso poco y no es como decir, no es que eso sea malo, pero solo eso no es, pero o sea, hay algo más grande. Algo más grande. Faz parte. Entonces, ¿por qué el evangelio debe ser llevado a todo el mundo antes del final o antes de la segunda venida del Mesías? A profecia está em Mateus 24, verdade? Quando o Messias habla sobre Mateus 24:14, que diz o evangelho del reino, e é bem explícito, del reino, não da prosperidade, não da liberação. O evangelho del reino será predicado em todo o mundo para testemunho de toda a gente, então se vendrá o fim. Porque todo mundo precisa conhecer o evangelho. Conhecer que a Bíblia não está falando de algo espiritual, onde divide. Eu sou cristiano, tu é pagano, termina cá, não. Toda a gente tem que ter a oportunidade de conhecer que haverá algo imenso que acontecerá nesse mundo quando o Padre enviar seu Filho para poder estabelecer o reino do céu, novamente a autoridade nessa terra. Então o Evangelho é o Evangelho do reino, porque o Evangelho predica o quê? Está bem predicar isso? Está bem, pero se predica por la metade. Não, o Evangelho é predicar que Jesus vino, nasceu um homem, viveu, nos educou, nos mostrou muitas coisas, a relação do amor, verdade? Morreu e ressuscitou no terceiro dia. Esse é o verdadeiro para trazer a salvação por seu sangue. Isso é o Evangelho? Não, isso faz parte do Evangelho. Faz parte do Evangelho. É uma parte importante? Sim, é uma parte importante. Mas não é o tema principal do Evangelho. O tema principal do Evangelho é o reino. E nós vamos ver, por exemplo, nos livros conhecidos como Evangelhos, que são os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ver que o tema principal desses livros é sobre uma questão de um reinado, de um rei. Várias parábolas, vários temas que habla. Toda hora está falando do Evangelho do Reino, Evangelho do Reino, Evangelho do Reino. E se habla mais sobre o Evangelho de um reino que será estabelecido do que a própria morte, sacrifício e resgate de Jesus. Então o tema principal dos Evangelhos é um reino que será estabelecido sobre essa terra com autoridade celestial e não apenas o sacrifício do Messias. Então que os hindus lá na Índia pagana, os japoneses, os ocidentais que são paganos, na mentalidade muitos, verdade? Precisam escutar de Jesus. O Chino precisa escutar de Jesus. Sim, todo mundo necessita escutar. Pero a mensagem principal não é de um Jesus que veio morrer para resgatar eles do pecado. Não.
É de um Jesus que vino, morreu para resgatar seres do pecado, principalmente para trazer uma autoridade do céu sobre a terra, para que o mundo seja um mundo de justiça conforme as leis do Padre. Essa é a mensagem do Evangelho. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, o nascimento de Jesus, nada mais é parte do Evangelho, porque não é o Evangelho todo. O Evangelho todo é, ele vino para nos dar uma segunda oportunidade, para que o Padre possa reinar sobre esse mundo, como diz o apóstolo Pablo. Ok? Vos mencionaste que la palabra evangelium quiere decir alguien que lleva buena noticia, buenas nuevas. Y Jesús, Él vino a traer las buenas nuevas. Nosotros entonces, porque está escrito tanto en Mateo, en Lucas, en Juan y en Marcos, ese mensaje, por eso entonces es llamado los evangelios. Sí. Porque esos libros están contando la buena noticia que trajo Jesús. Ahora, Jesús entonces se convierte en un mensajero. Usaste la palabra que mensajero es malas, Sí. traducido como ángel. Jesús sería un ángel. Mira, dentro do pensamento bíblico, sim. Tá? Não seria um ângelo como pensa o cristiano que aprendeu o ângelo na cultura greco-romana, pero sim, Jesus, Yeshua, ele é um ângelo porque ele é um mensageiro. Tá? Ele é um mensageiro do Padre. Okay? Ele traz a mensagem do Evangelho verdadeiro, que é o Evangelho do Reino. Como nós vimos na etimologia da palavra Evangelho e também na Pessorá, que se trata de notícias que vêm da corte real, da corte de autoridade. Então, Yeshua, ele é o representante legal do Padre e ele vem a esse mundo para predicar o Evangelho do Reino. Ele falou sim, eu vou morrer, vou chegar no terceiro dia, todo ele falou. Todo o seu discurso, em todas as suas ensinanças, estava pontuando a questão de patrão e vassalos. Ou seja, que há um líder, que há um rei, que há uma autoridade, que há um patrão, que nos mantém, que nos cuida, que é seu papá. E toda vez que ele habla de Padre. Por que mi Padre? Por que mi Padre? Por que mi Padre? Porque ele é um mensageiro. Ele não diz yo. Y un mensajero, bueno, históricamente los mensajeros nunca hablaban su palabra, él hablaba la palabra del rey. E assim mesmo de Yeshua. Y todo el tiempo él solamente decía eso, las palabras que yo os digo sí. son la palabra de mi Padre. Porque é um mensageiro real. Yo he sido enviado por mi Padre. Exatamente. Ele é um anjo real, um mensageiro real, que traz as buenas novas, que traz o Evangelho. Cuando él dice entonces, yo y mi Padre somos uno, lo que él está diciendo, yo soy el representante de mi Padre. No que él sea el Padre, sino que él es el representante. Sí. Porque cuando ese pueblo recibía al mensajero, él estaba repitiendo, es como si fuera que cuando le escuchaba, le estaba escuchando al propio rey. Exatamente. Entonces él sí es un mensajero real. Um anjo real, um mensageiro real. Que maravilha. Então, por isso que é importante entender que o Evangelho, minha amada audiência que está nos escutando, nos vendo, que o verdadeiro Evangelho é o Evangelho sobre a restauração de um reino. A autoridade do céu sobre a terra. Tu pode volver a ler todos os Evangelhos, todas as palavras de Yeshua, de Jesus, o que testemunhou também os discípulos. Tu vai ver que o tema central de todo é uma restauração de um reino sobre essa terra. Que aún todavía no se cumple. No se cumple. Amém. Entonces, todavía sería necesario llevar el mensaje, las buenas nuevas al mundo. Olha, amado, eu creio que em partes sim, em partes não. Como assim? Deixa eu explicar, deixa eu tentar explicar. Mira, quando Yeshua, Jesus, falou aos seus discípulos, dijo a eles: predicar o Evangelho em todo mundo. Vamos predicar o Evangelho em todo mundo. Os discípulos cumpriram a ordem. Mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. E o Evangelho sendo predicado até hoje. Okay? La gente em todo mundo, hoje na atualidade que temos, principalmente, já sabem que Jesus, que veio do céu, toda a história que tem por trás dos Evangelhos, pero eu necessito bater de porta em porta para ensinar o Evangelho? Não, porque o Evangelho já está. O que é necessário é melhorar a mensagem do Evangelho, melhor, acrescentar, ou melhor, melhorar o conceito, aclarar o conceito do Evangelho. Por isso que, de certa maneira, sim, o Evangelho deve ser levado a todo mundo, porque o Evangelho que foi predicado foi por metade, por um pedaço no máximo.
que Jesus vino, é o verdadeiro Padre, morreu na cruz, morreu por nossos pecados, muito lindo, muito maravilhoso, muito certo, todo, pero não se habla de uma restauração do reino sobre essa terra. E aí se desvirtua também a ideia de salvação, dizendo, vamos ser resgatados e levados para o céu. Ok? E então, quando nós lemos o texto bíblico, nós vamos encontrar de que claramente a Bíblia não diz que vamos para o céu. Ela não diz explícita isso, mas num texto. Sim, há interpretações, porque a Bíblia é um livro que te dá a liberdade de interpretá-la, verdade? Pero quando se interpreta a Bíblia fora do texto, fora do contexto, fora do pensamento de época, fora da geografia, da cultura e pensamento a qual foi escrito, se perde um monte de informações que são verdadeiras e se cria misticismos, teologias, filosofias, ideias que não são reais, ok? Então por isso que o Evangelho ele deve ser predicado em todo mundo, pero consertando-o em várias partes. Hablando, sim, vino o Messias, Messias do Padre, vino sim, morreu por nós outros, resgatou do pecado, amém, lindo, maravilhoso, pero ele é um mensageiro real que vem trazer o Evangelium, ou a Besorá, do reino do Padre, que seria a restauração do reino do Padre, ou a autoridade do Padre sobre este mundo, sobre essa terra. Entonces lo que faltaría, porque concuerdo contigo, ¿verdad? Porque todos ya conocen ya la historia, ¿verdad? Digo así porque la gente, hay muchos que creen que esto es una historia. Sí. Entonces, también el libro más vendido del mundo es la Biblia. Sí. Y a donde nos llegó, también hoy en día hay la internet, la información, y realmente sí ya se conoce ya en parte. Pero lo que hace falta entonces justamente aclarar lo que realmente dice la Biblia y no lo que mi líder religioso, mi pastor, quiso que yo entienda, porque tal vez él adaptó las palabras del Padre a su manera de interpretar. O al foco, como usted mencionó, hay iglesias que se enfocan en prosperidad, otro en temas de dones espirituales, otro por ejemplo sobre el tema del rapto. Sí. Significa que agarró el mensaje y cada uno lo adaptó a esa dirección. Exactamente. Y nosotros necesitamos volver realmente a aclarar lo que el Padre de verdad quiere. Por isso que é importante rever os evangelhos. E quem sabe eu hago até um pedido ao público, verdade? Volte a ler os evangelhos. Leia o evangelho de João ou de Mateus, leia um deles, e leia esse evangelho e procure, dentro do que está escrito, pensar num reino físico, aqui na terra, real, legal, literal sobretudo, e mirando que Jesus de Yeshua é um mensageiro real, ele é um anjo, um mensageiro real que vino trazer as buenas notícias de que novamente a autoridade do céu estará sobre essa terra. Amén. Amém? Yo creo que esto aclara muchas cosas donde podemos, al volver a releer como usted dijo, nosotros vamos a entender ese propósito del Evangelio, que es lo que el mensajero vino realmente a contarnos para que nosotros estemos contentos, porque una buena nueva es para que vos te sientas bien feliz. Exatamente. Y más sobre todo, que todavía no se cumple. Entonces tengo que estar esperando ansiosamente, contento y esperando realmente para que cuando venga yo esté preparado para ser parte del reino. Amém. Todos me imagino que quieren estar en ese reino, en ese banquete donde va a haber fiesta, vamos a estar con el rey. Qué maravilla. Trata de algo real e também de um reino real. Por isso esse é o verdadeiro evangelho. E nós vamos estudar agora, no próximo vídeo, já esse tema na Escritura, em La Escritura. Vamos mirar textos bíblicos, nós vamos nos aprofundar, verdade? Dentro do texto bíblico, e vamos entender que essa mensagem nós estamos trazendo à volta através dessa pequena conversação a cara, essas perguntas, será provado biblicamente que realmente o evangelho real é o evangelho do reino. Amém? Amén. Estoy ansioso ya por llevar a ustedes. Amém. Quiero conocer. Que o Padre bendiga a tua vida e te dê muito shalom. Amém? Shalom. Que Ele bendiga. Shalom, alejem a vocês. Bendiciones. Shalom, shalom.